Galera, show de bola? Cara, que momento especial estar nesse lugar, fazendo o que estamos fazendo, cara. Há muito tempo atrás, quando eu vivia o meu tempo de escravidão, esse cenário onde nós estamos foi um cenário onde eu vivi muito tempo da minha vida como escravo. O pastor Felipe sabe disso também, né, pastor? Vivemos alguns dramas, alguns momentos de escravidão. Mas esse momento só comprova o que a palavra fala, que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Você pode dizer amém, glória a Deus por isso? Você pode aplaudir o Senhor por isso? Porque hoje nós estamos retornando nesse mesmo lugar, com a palavra de Deus triunfando, onde o nosso Criador é dono disso tudo aqui, cara. Foi Ele que fez isso aqui. Esse aqui não é para ser um cenário de pessoas escravizadas. Aqui é para ser o cenário das pessoas livres, libertas pelo sangue de Jesus, amém? Amém. Cara, você pode se acomodar aí no seu lugar, sentar, ficar em pé, fique à vontade aí para ouvir, porque o que você vai ouvir não é palavra minha, não é palavra de nenhum homem, é a palavra do Senhor. E se você não me dá crédito, não me dá honra, honre a palavra dele, escute a palavra dele no seu coração. Abra o seu coração para a palavra que o Senhor tem, amém? Pastor Heron trouxe para nós algumas, e bastante informação sobre escravidão, sobre o que um escravo pode fazer, o que é o escravo, Falamos bastante sobre escravidão e ele conectou a escravidão, ele trouxe como que era o povo hebreu, escravizado no Egito. Quantos aqui assistiram a novela Os 10 Mandamentos? Ou o filme? Se você não assistiu, me desculpa, mas eu vou dar um spoiler agora aqui pra você, eu vou acabar com o teu filme. Então, cara, o povo hebreu estava no Egito escravizado, vivendo um tempo terrível, cara. E nós sabemos que Jesus veio para nos libertar. Quantos creem nessa palavra? Jesus vem para nos trazer liberdade da escravidão. É verdade ou não é? É verdade, cara, ele fala isso na palavra dele. E naquele tempo o povo hebreu ansiava, queria essa liberdade, mas estavam totalmente desanimados, sem esperança nenhuma. O Egito tinha um rei chamado Faraó, bem famoso, todo mundo deve conhecer o Faraó. É tema de muitos carnavais, é tema de muito pecado, de muita escravidão, e Faraó realmente significa isso. Significa a resistência da liberdade. Naquele tempo, no Egito, Faraó se achava um deus. Ele era um deus na terra para o povo do Egito. E a palavra dele era a palavra final. E por isso que o povo hebreu estava sem esperança nenhuma. Deus levantou um homem chamado Moisés. Quantos aqui ouviram já falar de Moisés? Cara, Moisés é um cara super famoso. Quando eu chegar no céu eu vou falar: e aí, Moisés? Tamo junto, muito boa a tua história, mano. Muito obrigado. Moisés foi um cara importantíssimo, cara. Ele foi escolhido por Deus para libertar o povo da escravidão dos egípcios. E quando ele chega lá pro povo, ele chega no meio de todo mundo lá e fala: galera, seguinte, eu vou libertar vocês. Eu vou libertar vocês dessa escravidão. Não sou eu quem estou falando, é o Senhor quem está dizendo. Sabe qual foi a reação do povo? A reação do povo foi a seguinte: não acreditamos.
Nós vivemos tanto tempo escravos que nós não acreditamos mais. E aí, Moisés, direcionado por Deus, chamou Arão e falou: vamos lá falar com o faraó. Deus está mandando nós ir lá e falar: solta esse povo, solta o povo hebreu. Esse povo não é o povo de escravidão. Liberta o povo. E eles chegaram até o faraó. E faraó, com toda a sua pose, olha para Moisés e Arão, escuta o que eles tinham para dizer. E eu fico pensando na cena. Moisés chegando para o faraó e falando: cara, liberta o povo. Liberta o povo. Deus quem está mandando libertar o povo dele, o povo hebreu. O faraó olhou aquilo e riu. Haha, que povo, que Deus, quem é o teu Deus? Não viaja. Ó, e só por causa disso, vamos fazer o seguinte: esse povo está muito folgado. Esse povo aí estão achando que estão querendo férias para ir adorar o Deus deles no deserto. É porque está faltando trabalho. Vamos dobrar a carga horária. Agora é o seguinte, vocês vão ter que produzir sem receber o material. Beleza? Pode mandar avisar lá. E aí, os capangas ali do faraó foram até lá e mandaram um recado. Falaram assim: ó, o negócio é o seguinte, agora vocês vão ter que trabalhar mais com menos. Quem mandou vocês quererem adorar o Deus de vocês no deserto, quererem fugir, quererem libertação? Que nada. Vocês vão ter que trabalhar mais e vai ser pesado. Agora vocês vão ver o que é penar. Perceberam? Perceberam quanta resistência? Isso não traz para você algum tipo de correlação com a sua vida? Quando nós queremos a liberdade, existe resistência. A palavra de Deus, lá em Tiago, fala que nós precisamos resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. O faraó oferecia resistência à libertação que Deus estava prometendo para Israel. E Deus não quis deixar por menos. Deus não quis deixar por menos. Com essa história da resistência, o povo estava completamente desacreditado. E foi preciso que Deus fizesse sinais. Que Deus fizesse algo sobrenatural. Para que o povo acreditasse que Deus estava com eles. Mas não só isso. Não só para que o povo acreditasse. Para que o faraó e todo o povo egípcio conhecesse quem era Deus. Para vocês entenderem, a cultura egípcia era uma cultura politeísta. O que é isso? O que é uma cultura politeísta? A cultura politeísta é onde creem vários deuses. Existem várias santidades. Existem vários... Para cada coisa existe um santo, um Deus. Alguma semelhança com a nossa realidade hoje? Bastante. E Deus queria mostrar a todo o povo quem Ele era, qual era o seu poder. E aí começaram os sinais. Quantos conhecem os sinais que aconteceram no Egito? Quantos aqui conhecem? Cara, é incrível o que Deus fez. É incrível os sinais que Ele manifestou. O primeiro deles foi o rio Nilo. Se transformou em sangue. Existia um Deus que eles acreditavam que protegia o rio Nilo. Cadê esse Deus? Toda vez que Moisés ia falar com o faraó, ele falava: liberta o povo hebreu.
Se você não libertar, ele ferirá o Nilo. E Faraó não abriu mão, pelo contrário, resistiu mais ainda. E Deus feriu o rio Nilo, transformou em sangue. Depois vieram as rãs. Existe um Deus com cara de rã. Mas vai entender, né? Ter um Deus com cara de rã. Eles adoravam esse Deus. E Deus, Todo-Poderoso, fez encher todo o Egito de rã. Em cima das camas. Imagina, mulheres. Mulher, geralmente, quando vê um sapo, corre quilômetros. Morre. Algumas infartam. Alguns homens também. Talvez você tenha medo de sapo. Agora imagina, você acordar e a sua cama está cheia de rãs. Difícil? Difícil. Foi isso que aconteceu. Encheu de rã. Encheu. E aí aconteceu algo incrível. Pela primeira vez, Faraó chegou para Moisés e falou: Moisés, por favor, ore ao seu Deus para que ele retire as rãs de todo o Egito. Opa! O que está acontecendo? Começou o reconhecimento. Começou aquele que oferece resistência à liberdade. Começou a reconhecer que existe um Deus mais poderoso. E aí, os sinais continuaram. O pó se transformou em piolho. Imagina, vocês estão sentados na areia. Moisés chegou com seu cajado, super poderoso, e bateu no pó da terra. E o pó, todo esse pó, imagina, você está sentado em muita areia. Imagina isso se transformando em piolho. Coisa linda. Eu acho que a gente ia fazer ferida de tanto se coçar, de tanto piolho. E foi isso que aconteceu. Muito piolho. E a coisa começou a ficar, o caldo começou a engrossar. Depois veio as moscas. Depois veio a morte dos rebanhos. E cada praga, Faraó se obstinava em seu coração. Se obstinava. Sabe o que é estar obstinado em seu coração? É ser tão orgulhoso, a ponto de ver os sinais que Deus estava fazendo, ao ponto de ver os milagres, as coisas inacreditáveis acontecendo, as pragas acontecendo, os sinais acontecendo, e mesmo assim, em seu coração falar: não liberto nada. Quem é esse Deus? Depois veio a praga dos tumores. Veio a praga do granizo. Nunca tinha caído granizo no Egito. Caiu granizo, matou uma galera. E olha só que interessante. Quando Moisés falou que ia cair granizo para o faraó, estavam os feiticeiros do faraó, os magos, que o faraó consultava. E sabe o que aconteceu? Alguns daqueles magos, ouvindo Moisés falando sobre o granizo, tomaram providência. Esconderam os seus rebanhos, os seus trabalhadores, debaixo de telhados, debaixo de proteções. Por quê? Porque eles já estavam crendo em quem era o verdadeiro Deus. Eles já estavam olhando e falando: cara, esse faraó aí não tá com nada. Esses deuses que protegem o Egito, opa, esses deuses não estão com nada. Todos ao redor de Faraó falando: cara, vamos libertar esse povo, pelo amor de Deus, olha quanto o nosso povo está sofrendo. Será que você não enxerga isso? E Faraó, obstinado em seu coração, falava: não liberto nada. Resistência, cara. Vieram os gafanhotos, acabaram com as plantações, moeu tudo, sobrou nada. E Moisés falando: cara, vai vir mais. Liberta o povo. Nessa altura do campeonato, um pouquinho do orgulho e da obstinação
do faraó já estava se quebrando. E ele estava tentando negociar com Moisés. Ele estava tentando falar assim, tá, beleza, então vamos lá. Vocês querem adorar o Deus de vocês no deserto? Então vai só os homens. As mulheres, as crianças e o gado fica. E Moisés, tu não está entendendo, cara. Se eu não obedecer a Deus da forma como Ele está pedindo, é sobre nós que vai cair a ira de Deus. E mesmo assim Faraó se obstinava e resistia à palavra de Deus. Resistia à palavra de Deus para libertar o povo hebreu. Vieram trevas como nunca se viu antes na terra, no Egito. Trevas, os dias se tornaram em trevas. Existia um Deus no Egito, é um Deus que é até meio famoso. Tinha um cara bem louco na TV, que ele é bem engraçado, cara, porque ele ia, se eu não me engano, eu vi uma vez no programa do Ratinho, cara, muito tempo atrás, que era o Rá. Quantos aqui já ouviram o Rá? Ele chegava assim e falava, Rá! Quantos aqui já viram esse maluco aí? E aí aparecia um flash, pá, uma loucura, é verdade ou não é? Vocês estão ligados do que eu tô falando? Sabe por que esse cara fazia isso? Porque esse Rá era o deus do sol, luz. Por 3 dias não se viu Rá. Cadê o Rá? Né? Aí virou a piada do Sérgio Malandro. Né? É isso aí. O Sérgio Malandro pegou o Rá e incorporou nas suas piadas, porque o Rá era uma piada mesmo. Era uma piada. Deus falou assim, cara, esse Rá, uma piada. E os egípcios, cara, vendo tudo isso acontecendo, viam que o caldo estava engrossando, o bagulho estava ficando louco. E mesmo assim Faraó falava não, não, não. Chegou o momento, cara, em que foi o ápice. A morte do primogênito, dos primogênitos. E nós conhecemos bem essa história, porque é uma história que ficou marcada. Mano, um detalhe, cara, é que todos esses sinais, todas essas pragas, todas essas coisas horríveis que estavam acontecendo lá no Egito, não atingiam o povo hebreu. Não acontecia nada com o povo hebreu. Não acontecia nada. Não morria o rebanho. Não pegava sarna. Cara, não acontecia nada. E mesmo assim o faraó, olhando para isso tudo, com seu orgulho, a sua obstinação, falava não. E essa foi a gota d'água, quando morre o seu filho. Aí ele fala, Moisés, eu te odeio, cara. As coisas estavam tudo bem, eu estava tendo trabalho, mão de obra, escrava, da melhor qualidade. Os hebreus eram os melhores trabalhadores, faziam muitos tijolos. E aí vem você com esse papo de liberta. Mas, cara, eu não aguento mais. Pega o teu povo e vaza daqui. Uma das coisas que eu queria, cara, que você pensasse. Esses episódios que aconteceram lá no Egito, cara, nos chamam a atenção. Faraó se achava um Deus e obstinava em seu coração que ele podia todas as coisas. E ele trazia resistência à liberdade. A minha pergunta para você é a seguinte: o que tem sido um faraó na tua vida, cara? O que tem sido a resistência à liberdade que Cristo trouxe com preço altíssimo de sangue na cruz do Calvário? E você está se obstinando em seu coração em se libertar. Qual tem sido o faraó na sua vida? Existe uma resistência. Existe uma resistência espiritual. Mas essa resistência não é só externa. Talvez você está pensando, pô, o faraó hoje são os meus pais, cara.
Porque eu peço a liberdade para ir para a igreja e eles ficam obstinados em seu coração e falam: não, vai trabalhar no seu quarto, arrumando o seu quarto, escravo. Vai lavar a louça, escravo, e pega o chicote e tá. Vai cortar grama, escravo, e nada de ir para a liberdade, adorar o seu Deus na igreja andadura. Talvez você está pensando isso. Pode ser que está acontecendo, cara. Pode ser que existem faraós externos à sua vida. Mas eu digo que o maior faraó, a maior resistência está dentro de nós mesmos. A maior obstinação, a liberdade que Cristo quer nos trazer, está no nosso coração. Eu gostaria que você analisasse nesse momento, com essa história fantástica. Eu vou te dar 1 minuto, para você agora, nesse momento, analisar a sua vida e falar: cara, o maior faraó hoje, a maior resistência hoje da minha vida, sou eu. É tal coisa. É coisa e tal. 1 minuto, feche seus olhos, se for preciso, medite. Você está na natureza, num lugar propício à meditação. Sinta a brisa do Senhor tocando os seus cabelos. Medite na palavra de Deus nesse momento, cara. É uma palavra rema, é reta, é para o teu coração. É para a liberdade que Cristo te chamou. Não perca esse momento, cara. Esse momento é único para ti. Pode ser um momento da liberdade de pecados. Pode ser momento da liberdade de coisas que você não faz nem ideia que possa estar te aprisionando. Pede para Deus sondar o teu coração e te mostrar quem é ou o que é o faraó que está resistindo à liberdade que Cristo traz para você. Amém? Conseguiu pensar? Agora eu vou dizer outra coisa. Deus tem mandado, tem realizado sinais e maravilhas ao teu redor. Sinais através de pessoas, sinais através da própria palavra dele, sinais através de sentimentos, emoções na sua vida, sinais para que você seja liberto do Egito, cara. Deus quer que você seja liberto. Deus não quer que você seja escravo. Você não é escravo do pecado. Você não é escravo de faraó nenhum. Mas talvez você está, ou nós estamos, desmerecendo os sinais que Deus está fazendo ao nosso redor. Muitas pessoas estão frias aos sinais que Deus está fazendo na igreja, que Ele está fazendo no mundo, ao seu redor. Pessoas que estão com as vendas nos olhos, olhando os sinais e falando: ah, isso aí qualquer um faz. Ah, isso aí não é nada. Cara, abra os seus olhos para os sinais que Deus está realizando ao teu redor. Abra os teus olhos. E eu gostaria de finalizar dizendo 2 coisas. Eu gostaria que você guardasse isso. Enquanto Cristo não voltar, nós permaneceremos resistindo ao diabo, e ele fugirá de nós. Olha para a pessoa que está do seu lado, fala para ela assim, ó: resista ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago 4:7. Faraó quer
que você permaneça no Egito. E Ele vai fazer de tudo, obstinado, para que você não tenha a liberdade que Cristo quer para você, que Cristo quer para a sua igreja. Deus quer te tirar do Egito. Você pode dar uma salva de palmas para Deus, cara, e glorificar o nome dEle? Glória a Deus, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor já pagou o preço da liberdade, ó Pai. O Senhor já pagou um alto preço, Senhor. E é através da graça que nós recebemos a liberdade. Nos perdoa por desmerecer os sinais que o Senhor tem nos enviado e feito ao redor de nós. Os sinais que o Senhor tem feito através da sua igreja, Pai. Senhor, abra os nossos olhos, ó Deus. Abra os nossos olhos para que a gente veja os sinais que o Senhor está fazendo ao nosso redor. Nos ajuda a resistir, Pai, nos dias maus. Nos ajuda a celebrar nos dias bons. No nome de Jesus, ó Pai. É assim que eu oro. É assim que nós te louvamos, com uma salva de palmas e dando glória a Ti, no nome de Jesus. Amém.